qualidades de um bom equipamento. Tá? Então você olhou lá, eu preciso de um alicate. Agora eu vou escolher um alicate. Estou dando um exemplo, o alicate é um exemplo, pode ser qualquer ferramenta, qualquer item. Um alicate, agora eu vou comprar um alicate. Aí tem as qualidades de um bom equipamento, certo? Qualidades que um bom equipamento tem. Acessibilidade, ter acessibilidade. Como assim acessibilidade? Tem que ser acessível. Quer dizer, um equipamento que você carrega com você e que de preferência você consiga acessá-lo com facilidade. Geralmente o que eu carrego, por exemplo, no bolso é mais acessível do que o que eu carrego na mochila. Então vai ter diferença. Tá? Se eu carrego no bolso, geralmente é mais prático. Se eu carrego na mochila, geralmente já não é tão prático, já não é tão acessível. Tá? Então essa acessibilidade, você tem que ter praticidade, a ferramenta tem que vir fácil à mão para ser utilizada. Ok? Usabilidade. Esse item, essa ferramenta é fácil de usar? Ele é prático, é fácil? Ou é um equipamento muito complicado de se usar? Tá? A usabilidade tem que ser usável, de fácil utilização. Tá? Não pode ser um equipamento complicado. Essa que é uma das ideias de um bom equipamento. Performance. Tá? O equipamento ele não tem que fazer milagres. Ok? Inclusive, já volto lá de novo. Então, o equipamento não tem que fazer milagres. O equipamento ele tem que fazer aquilo que ele se propõe, ok? Para que a partir daí você conheça a ferramenta, veja o que ela se propõe e a partir do momento que ela cumpre o que ela propõe, você comprou ela com aquele ideal que ela apresentou, você vai utilizar e vai ficar satisfeito, certo? Uma ferramenta que promete algo, tá? Que não entrega ao usuário, não é uma boa ferramenta. A ferramenta, o item, ele tem que entregar o que ele se propõe. Não precisa ser a melhor ferramenta do mundo. Ela simplesmente deve entregar o que ela propõe. Se eu tenho uma faca com um aço um pouco mais doce e o propósito dela são trabalhos leves, realizar cortes simples, ótimo. Ela vai ser um material honesto. Ela cumpre o que propõe e você sabendo disso, você compra ela se ela for o suficiente para a sua necessidade. Uma faca de um aço mais duro, com um processo, né, de fabricação mais elaborado, que te promete, por exemplo, realizar trabalhos mais brutos, ela tem que realizar trabalhos mais brutos, porque você vai estar comprando ela principalmente por essa razão, certo? Então a ferramenta ela tem que cumprir aquilo que ela propõe, aquilo que ela se propõe a fazer, ok? Então nós temos também, então, quando a performance, né, a performance da ferramenta, ela tem que fazer o trabalho ao qual ela foi desenvolvida para realizar, ok? Também nós temos a questão de durabilidade. Durabilidade, tá? Durabilidade já é um caso em que entra a questão, às vezes, eu comprei um equipamento e ele não é tão resistente. Eu sempre falo, durabilidade de equipamento para ser bom tem que ser durável, de preferência. Só que vamos concordar que também o equipamento ele tem que ser utilizado de acordo com o seu propósito. A partir do momento que eu começar a usar algo fora do propósito, se esse equipamento estragar, não é porque o equipamento não é durável, e sim eu que não soube utilizar o equipamento. Você, se usar lá fora do propósito, principalmente com improvisos, né? Tentando fazer aquilo que a ferramenta não foi feita para fazer, você vai acabar estragando a ferramenta e a culpa não é dela. Então não é que a ferramenta não é durável, é você que não está aplicando o uso correto e não está tendo o devido cuidado. Porque sim, qualquer ferramenta, você pode pegar a melhor ferramenta, quando eu digo a melhor, eu digo a ferramenta da marca tal, e utilizar. Se você não respeitar o uso dela, você vai acabar diminuindo a vida útil dela com certeza. Então o equipamento tem que ser durável dentro do propósito dele. Tá? Então o equipamento é durável. Beleza, se ele é durável dentro do propósito dele, maravilha, podemos considerar que é um bom equipamento. Ok? E também ainda na sequência, né, das qualidades de um bom equipamento, nós também temos a portabilidade. O equipamento deve ser portátil. É muito simples essa ideia da portabilidade do equipamento. Por que portátil? Não tem como você carregar alguns equipamentos muito grandes. Foge da questão da praticidade, foge às vezes da questão do minimalismo. Então é claro que eu não vou poder, por exemplo, no meu dia a dia, eu preciso de uma faca. Né? Eu preciso de uma faca. Aí eu tenho uma faca desse tamanho, que eu posso pôr numa bainha, posso pôr numa bolsinha, numa pochete, e sei lá, tem uma faca desse tamanho aqui.
Então, a portabilidade, o item tem que ser portátil, você tem que conseguir carregar ele com você, até como eu já mencionei aqui, sem te incomodar. Você tem que se sentir confortável com aquilo. Se você carrega um item para te auxiliar no cotidiano, dentro do seu conjunto de EDC, de ferramentas de EDC, e esse item te incomoda, tá? Ele te incomoda, então ele já não ganha um bom quesito na questão de portabilidade. Quer dizer, você vai portar aquilo com você todos os dias e aquilo fica te incomodando, aquilo te traz incômodo. Então você não está solucionando o problema, você está gerando um problema para você. E tem uma linha tênue que define essa diferença. Qualidade versus preço. Tá? Qualidade versus preço acaba se tornando um grande problema. Porque poder aquisitivo faz diferença, tá? Faz diferença. Sim, se eu posso comprar algo melhor, às vezes eu não posso comprar, eu tenho que comprar algo com um preço mais em conta, que por sinal às vezes é muito mais difícil de achar, tá? Uma ferramenta que tem um bom custo e traga um bom benefício, ok? Mas daí entra as perguntas, o que é barato não presta? Tá? O que é barato não presta. Não é bem assim que funciona. Eu tenho uma série aqui no canal chamada série Itens Baratos, que eu já mostrei muita coisa para vocês que tinha um preço bem acessível e eram bons itens, boas ferramentas, e eu atesto isso, que como eu falei, já mencionei uma vez aqui no canal, quando eu uso uma ferramenta, eu uso mesmo, tá? Inclusive, se ela tiver algum problema, alguma coisa que me incomode, eu não tenho problema nenhum em falar. O equipamento barato é aquele que a gente busca tentando solucionar um problema e que a gente não pode gastar com algo mais caro, né? O que o poder aquisitivo permite. Ou até a gente utiliza como ferramenta secundária. Eu tenho um material mais top de linha, só que para economizar, entre aspas, esse material, eu vou lá e tenho um outro secundário que é mais simples, que eu vou surrar até às vezes com mais frequência, né? Mas tem equipamento barato, bom e barato, existe, tá? Então o que é barato, tudo que é barato é ruim. Não é bem por aí. Em sua maioria, claro, quando a gente fala um equipamento barato, né, até junto o termo, isso é um bagulho barato aí, né, quer dizer vagabundo, coisa assim, não quer dizer, tá? Nem sempre todo equipamento barato ele tem que ser vagabundo. Em sua maioria às vezes é barato, acaba sendo vagabundo. Mas existem sim equipamentos baratos com uma boa qualidade e já mostrei isso várias vezes para vocês aqui no canal. Então não existe a história do que é barato e é ruim, porque não é assim que a coisa funciona, ok? Também outra questão, eu preciso comprar o mais caro. Entra praticamente no quesito anterior. Você não tem que comprar o mais caro. Para falar bem a verdade, nem que você tenha renda para isso. Você, eu tenho dinheiro, eu tenho que comprar o mais caro. Não tem nada a ver. Por que eu tenho que comprar o mais caro? Você tem que comprar aquilo que atende o que você precisa, tá? Eu ministro, para dar um exemplo para vocês, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos com relação à parte de TI, a parte de informática, a parte de tecnologia, não é porque às vezes eu tenho dinheiro que eu tenho que comprar o mais caro. Eu preciso daquilo que me serve. É isso que eu preciso geralmente, aquilo que serve o propósito que eu preciso. Então, no exemplo, como eu falo de computadores, tem um computador de última geração que custa lá 10 mil reais. Só que na minha casa, o que eu vou fazer com esse computador? Eu vou acessar a internet, eu vou editar um texto, Você não precisa do computador de 10 mil reais para fazer isso. Um computador muito mais barato vai fazer a mesma tarefa com a mesma eficiência daquele de 10 mil. Então, na questão do EDC, não é todo equipamento. E, gente, EDC na questão de preparação. Tomem isso como exemplo para Bucket Bag. Você não precisa comprar o mais caro. Você precisa comprar o que atenda à demanda, aquilo que você precisa. Então, se eu quero, eu quero uma lâmina, mas assim é para o meu dia a dia, não vou fazer nada exorbitante, abrir uma caixa, cortar um lacre, descascar alguma coisa, cortar uma fruta. Você não vai precisar da lâmina mais fodástica da face da terra. Você pode comprar uma lâmina muito mais acessível para você, muito mais barata, porque ela atende o que você precisa. Agora não, eu quero uma ferramenta bruta, uma lâmina bruta, ela tem que aguentar pancada, tem que ser forte. Você vai pagar mais caro, mas às vezes você paga mais caro porque você precisa daquilo. Então a questão você não é obrigado a comprar o que é mais caro. Unir funções em uma única ferramenta ajuda, tá? Ajuda, quer dizer, unir funções como questão de unir funções, tá?
A questão de unir funções ajuda, só que também pode prejudicar. O que é unir funções? É quando eu carrego, por exemplo, um canivete, uma faca, e vou carregar um alicate que é só um alicate. Aí eu resolvo, não, vou comprar um multitool para mim. Ele vem com lâmina e vem com um alicate, tudo em um só, certo? Então você está conjugando funções no mesmo item. Isso ajuda na questão minimalista, quer dizer, você está pegando uma ferramenta que faz mais de uma função, que é onde entra exatamente a questão do multitool, correto? Arredonda ali na questão do multitool. Então assim, ajuda pra caramba na questão do minimalismo, na questão de você carregar menos itens, deixar mais leve o teu EDC, que também, como eu falo, o EDC tem que ser confortável de carregar, não pode ser uma coisa incômoda, tá? Então, ajuda. Porém, dependendo da ferramenta que você pegar, você unir funções, você pode tirar, como posso dizer a palavra, para mim não usar a palavra errada aqui, mas você pode tirar um pouco da qualidade dessa ferramenta. Tá? É a mesma coisa que eu disser, que eu volto a citar, eu tenho uma lâmina, ela é forte, resistente e faz um excelente trabalho. Aí eu vou lá e compro o multitool que vem uma lâmina, só que a lâmina do multitool às vezes ela é mais fraca, tá? Pela questão que não é uma lâmina fixa igual uma faca, ela é uma lâmina móvel, entre esses conceitos. Então você tem que analisar se esse unir funções, unir ferramentas no mesmo item, até onde isso é benefício para você. Como eu falei, vou pegar uma ferramenta. Não, mas o que ela se compromete a fazer, ela faz bem para mim é o suficiente. Não preciso de nada mais tocha do que isso. Beleza, tá? Junta, agrega ferramentas. Agora não, putz, geralmente eu uso a ferramenta e eu quero que a ferramenta aguente firme mesmo na pancada. Então, às vezes, você tem que analisar se unir essa ferramenta com outra, quer dizer, um item que tenha as duas funções, fazendo funções de mais de uma ferramenta, se ele vai realmente atender você da forma que você deseja, da forma que você espera, tá? Porque até os multitools mais sem vergonhinhas, por exemplo, alguns que eu vejo, por exemplo, utilizar em pescaria, eles cortam uma linha uma linha de pesca, eles cortam um peixe se você precisar limpar um peixe, canivetinhos mais simples. Porém, se eu for tentar raspar alguma coisa mais dura, ele já se entorta todo. Quer dizer, ele tem uma limitação. Tá? Ele é barato, tem uma limitação, só que para quem vai fazer coisa simples como levar para uma pescaria para cortar uma linha, maravilha. Tá? Agora, para quem vai tentar executar um trabalho mais pesado, vai acabar avacalhando. Então, às vezes a pessoa precisa de uma ferramenta, né, inteira e não uma ferramenta conjugada com outra. Você tem que analisar isso, é uma balança, assim, muitos prós e contras. Então você tem que analisar, porque vai diferenciar a qualidade da ferramenta. Tá? Então geralmente se eu quero um multifunção para poder eliminar ferramentas soltas, eu tenho que analisar se esse multifunção ele consegue cobrir o que essas ferramentas fazem com excelência, se ele vai conseguir dar conta de fazer também. Então tem que analisar esse porém aí. E também mais uma questão dentro da qualidade é se eu devo melhorar quando possível. Essa é uma questão que entra na parte que eu falei, devo melhorar quando possível. Com certeza, eu acredito que sim, tá? Que se eu tenho um equipamento e eu posso torná-lo melhor, que é uma das coisas que você analisa, é se eu posso tornar o equipamento melhor. Eu comprei um equipamento, ele executa a tarefa que eu faço, que eu quero, né? Eu vou fazer uma tarefa, ele executa com tranquilidade, ele faz o que eu preciso, ele faz o que ele se compromete a fazer, só que não evita que eu possa pensar, poxa, como que eu poderia melhorar isso? O que poderia torná-lo melhor? Né? O que deixaria essa ferramenta melhor? O que facilitaria ainda mais eu realizar aquela função com aquela ferramenta? Qual o predicado que ela deveria ter para ser melhor? E a partir daí você consegue ou pensar em uma outra ferramenta do mesmo nível, ou pensar numa ferramenta melhor, que às vezes vai ser mais cara, né? Geralmente, né? Mas nem sempre é. Às vezes você pode achar uma outra ferramenta que é melhor e também tem a mesma faixa de preço, de custo. Então melhorar não quer dizer pagar mais caro. Acho que esse é o ponto que eu quero dizer para vocês. Melhorar uma ferramenta não quer dizer pagar mais caro sempre. Tá? Então você vai comprar uma ferramenta, eu tenho uma, quero comprar uma melhor, que faça a função melhor.
Beleza, às vezes você vai pagar mais caro, se puder pagar, vale a pena? Vale, se o produto for durar mais tempo, se ele tem uma performance melhor, se ele tem uma usabilidade melhor, aí vocês analisam aqueles conceitos que eu mostrei para vocês. Vocês dão uma notinha para aquilo lá. Aí eu dou um 10 em usabilidade, em performance eu dou um 5. E você cria uma análise tua em cima das ferramentas que você precisa, que você quer adquirir ou que você pretende trocar, para ver se vale a pena até mesmo fazer a troca dessa ferramenta por outra, senão você acaba jogando dinheiro fora à toa.